Paula acomodou-se no assento do avião, enquanto as lembranças voltavam como flashes e os olhos enchiam-se de lágrimas. Há 5 anos estava em um voo como aquele, recém-casada e feliz. Ela partia com o marido para o México, onde começariam uma nova vida. Juan morreu durante um assalto quando voltava do trabalho para casa. Ela permaneceu no México apenas tempo suficiente para organizar as coisas e retornou ao Brasil, onde sua família morava. Agora, quando recebeu o convite da sogra para visitá-los durante a Fiesta de los Muertos, a festa dos mortos, Paula achou que era hora de voltar e fechar aquele capítulo de sua história que estava pendente. Assim que desceu no aeroporto internacional, foi recebida pelos sogros e levada para a casa deles, a fim de descansar um pouco antes das comemorações. A casa estava preparada para o evento. O altar colorido tinha caveiras de açúcar, pão dos mortos, velas e fotos de Juan e outros parentes que ela não conhecia. Também havia água, doces de abóbora, frutas, tequila e sal. Quando Paula acordou, a música tocava e as pessoas circulavam pela casa. Muitos dançavam e cantavam. Outros se serviam da grande mesa repleta de guloseimas. Depois de todos estarem alimentados, saíram para assistir às apresentações culturais que aconteciam nas praças. Havia altares tradicionais feitos com flor de cempasúchil, velas, água, sal e incenso. Próximo dos altares estavam tapetes feitos com serragem colorida. O clima era místico. Paula podia sentir uma energia diferente no ar. Por um momento ela desejou que Juan estivesse ali. Queria despedir-se dele, olhá-lo uma última vez. Na grande casa amarela tudo estava silencioso. Juan demorou a perceber que era a casa onde ele havia nascido. Sentia-se cansado, como se tivesse feito uma longa viagem. Não conseguia lembrar-se do que tinha acontecido. Aproximou-se do altar colorido, bebeu um pouco de água, comeu algumas frutas e viu sua foto iluminada pela luz de uma vela. Engasgou-se e as lembranças vieram uma a uma. Ele saindo do trabalho, passando na joalheria que ficava na mesma quadra. Escolheu um anel para Paula. Queria que o aniversário de casamento deles fosse perfeito. Viu 2 moços do outro lado da rua, mas não deu importância ao fato. Estava feliz, ansioso para encontrar a sua esposa. Seguiu a passos rápidos até a floricultura. Era início de noite. Havia um espaço vazio na mente de Juan até ver seu corpo caído no chão, a mão em direção ao peito, tentando parar o sangramento. Depois, apenas dor e escuridão. Ele andou pela casa vazia, entrando no quarto que havia sido dele por tantos anos. Reconheceu a mala de viagem de Paula, as roupas dela em cima de uma cadeira. Ela estava ali, por isso ele voltou à terra. Precisava vê-la, quem sabe levá-la consigo, já que não podia ficar. Antes, precisava visitar algumas pessoas. Seguiu pela rua escura, sem ser visto por ninguém. Sentia um misto de emoções, dor, tristeza, cansaço, saudade, mas foi a raiva que o guiou até um de seus algozes. O garoto bêbado assistia a uma apresentação de dança. Juan esperou que ele se separasse do grupo de amigos e o acompanhou até o lugar fedorento onde ele morava. O moço abriu a porta com dificuldade e assim que entrou, desabou no sofá sujo, dormindo ali mesmo. O gato que vinha pelo corredor deu de cara com Juan, emiou desesperado, fugindo a seguir. Ele foi até a cozinha, voltando de lá com uma faca grande de carne. O rapaz dormia de boca aberta, a cabeça caída sobre o encosto do sofá, roncando. Juan enfiou a faca do lado esquerdo do peito dele. O corpo resistiu, duro, abaixo de sua mão, até ceder e a ponta da faca deslizar atingindo o coração. No mesmo instante em que o jovem abriu os olhos, assustado, Juan girou o cabo da faca, sem pressa.
aproveitando o momento, fazendo com que o rapaz emitisse gritos agudos de dor enquanto tentava levar uma das mãos ao peito, assim como Juan fez há 2 anos atrás. O jovem não resistiu, fechou os olhos novamente, o coração batendo cada vez mais devagar, até parar. Porém, não se sentiu satisfeito, apenas morte para o seu assassino era pouco. Antes que percebesse o que estava fazendo, retalhou o moço várias vezes, sentindo um prazer mórbido pela cada vez que a faca cortava a pele e o sangue viscoso jorrava. O cheiro era atrativo, Juan teve vontade de bebê-lo, só não o fez porque não podia mais perder tempo ali. Admirou mais uma vez os ossos expostos, a agonia na face do jovem. Depois saiu, deixando um rastro de sangue por onde passava. Sabia que o seu tempo era limitado. No sofá, uma cabeça pendia disforme, o corpo cortado diversas vezes, um dos braços quebrados, torto como se estivesse possuído por demônios. As roupas eram apenas trapos, imersos no líquido viscoso que escorria. O cheiro de morte pairava no ar. A primeira parte da missão de Juan na Terra estava concluída. Não foi difícil achar o seu segundo algoz. A raiva o conduziu até o homem mais velho, que morava em uma boa casa com sua família. Não havia ninguém lá. Juan sentou-se na escada e aguardou. Viu o carro chegar e ser guardado na garagem. Ouviu uma voz feminina e um choro de bebê. Ele e Paula podiam ter um bebê como aquele, se sua vida não tivesse sido colhida antes da hora. Ele marchou para a garagem a tempo de interceptar o segundo assassino na porta. Quando o homem viu Juan, correu apavorado, sendo atingido por uma caixa de ferramentas que foi jogada sobre ele. Ainda aturdido, tentou rastejar-se pelo chão, lutando pela vida. Ele compreendeu o que era Juan. O pavor estampado no rosto, os gestos desesperados. Juan o pegou por um dos pés, o arremessando em uma das paredes. O homem escorregou, sangue jorrando da cabeça ferida. Juan foi até ele, em passos largos, como na noite de sua morte, quando voltava para casa, para sua esposa. Seus olhos brilhavam de ódio, seu rosto se transformou, raiva lhe dando uma força descomunal. Ajoelhou-se no chão, as grandes mãos circulando o pescoço do homem, impedindo o ar de entrar em seus pulmões. Desfrutou daquele momento cada segundo, sentindo um prazer ainda maior do que quando matou o primeiro assassino. O homem, mesmo sem ar, tentava dizer alguma coisa, balançava as mãos, debatia os pés. Juan não lhe deu atenção, brincou de Deus, soltando e apertando a garganta dele, até ser totalmente tomado pela ira e torcer o pescoço até quebrá-lo. O barulho seco dos ossos entrando em sua alma, trazendo satisfação. O corpo sem vida escorregou de suas mãos. Ouviu a voz da mulher chamando pelo marido, perguntando o que havia acontecido. Saiu antes que ela visse. Não havia tempo de eliminá-la e ao bebê. Seria bom que vivessem para sentir falta do homem, assim como Paula sentiu falta dele, assim como seus pais choraram por sua morte. Juan seguiu pelas ruas, cada vez mais vazias. Enquanto andava, encontrou outros espíritos que, como ele, retornaram no dia dos mortos, para acertar as contas com seus assassinos, vingar suas mortes e se despedirem. Ele sentia-se vazio agora que a raiva e a ira se foram. Lembrou de Paula e seguiu para a casa amarela. Entrou sentindo a presença dos pais no lugar. Passou pelo quarto deles, observou os dois dormindo na grande cama de casal. No aparador, uma foto dos três, Juan ainda criança no colo da mãe. Ele teria sorrido se sua alma ainda tivesse algum bom sentimento. Seguiu para o seu próprio quarto, onde viu Paula deitada, os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro. Ela parecia serena, ainda mais bela do que ela se lembrava. Tocou os cabelos dela, as mãos sujas de sangue. Paula agitou-se no sono, disse palavras desconexas. Juan passou as mãos pelo corpo dela até que a esposa abriu os olhos, assustada. Oi. Ele tentou sorrir, mas não se lembrou de como era. Juan, é você mesmo? Paula sentou-se na cama, espantando o sono, depois o abraçou com força, as lágrimas caindo devagar pelo rosto.
Que saudades! Também senti sua falta, querida. Ele apertou a esposa de encontro ao peito, sentindo o cheiro suave dela, desejando tê-la assim para sempre. Eu sinto muito pelo que aconteceu. Vim para me despedir de tudo por aqui, voltar para o Brasil, recomeçar. Tem sido tudo tão difícil. Eu não queria que você sofresse. Juan também não queria que Paula recomeçasse. Ela iria com ele. Ficariam juntos para sempre. Você pode ir comigo. Podemos continuar juntos. Do que você está falando? É impossível. Foi aí que ela percebeu que não era um sonho. Juan estava ali, ao lado dela, sujo de sangue, com um ar diferente, sem a alegria costumeira. Ele não irradiava mais aquela luz, aquela paz. Havia uma aura escura, pesada nele. Ela tentou se afastar, mas o marido a manteve presa a ele, nos braços em volta dela como aros de aço. Os lábios dele procuraram os dela, enquanto Paula tentava fugir sem sucesso. A boca dele foi exigente. Paula o mordeu, o que o irritou Juan. Ele não podia aceitar o desprezo da mulher que amava. Não entendia porque ela não queria estar com ele eternamente. A raiva o dominou enquanto tomava sua decisão final. Juan jogou Paula na cama. A imobilizou o corpo dele em cima do dela, enquanto com uma das mãos pegava o travesseiro e o colocava sobre o rosto de sua amada. Ela se debateu, tentou sair, mas Juan era mais forte, não houve como. Logo os movimentos dela diminuíram e depois cessaram. O corpo amoleceu. Ele levantou o travesseiro, baixou o rosto próximo ao dela. Não havia mais respiração. Juan sentiu uma pontada, uma dor inexplicável, como se uma faca atravessasse o seu corpo de novo. Mas não houve lágrimas. Ele apenas pegou a esposa no colo e saiu da casa amarela, os passos decididos em direção ao pequeno portal que se abria. No momento em que entrou, Paula foi arremessada para longe dele, a alma dela pairando acima de suas cabeças e sendo levada por uma luz tênue. O corpo permaneceu ali, caído na rua, algumas quadras da casa amarela. Juan gritou, um grito de dor, de agonia, enquanto era levado novamente para sua viagem, desta vez para sempre.